Olá, gente, passando aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é uma mensagem que eu já compartilhei, já tem alguns dias atrás, né? Chamada A Igreja que Devemos Ser, ou A Igreja que Precisamos Ser. Mas o dia que eu compartilhei, eu estava com umas feridas, né? Aftas dentro da boca, estava ruim de comunicar, estava ruim de falar, enfim. Aí decidi regravar o assunto, falar de novo do assunto, até porque nessa sexta-feira, agora, que vai vir, né? Hoje é quarta, depois de amanhã, eu vou estar ministrando na Igreja Assembleia de Deus do Brás, na cidade de Gonçalves, igreja para a qual estou retornando depois de algum tempo afastado, né? Fui para outra igreja, estou retornando a essa igreja, então nesse retorno vai ser a minha primeira ministração e eu vou falar e tratar desse assunto, né? Logo na primeira ministração vou tratar desse assunto, a igreja que precisamos ser. É um texto, é uma mensagem bastante contemporânea, uma mensagem atual para a igreja atual, né? E Paulo já enxergava isso na igreja de Corinto, né? E o mesmo apóstolo Paulo é o Paulo que escreve nessa mesma epístola, capítulo 10, versículo 11, ele diz: essas coisas lhes aconteceram e foram escritas para o nosso ensino, para a nossa advertência, dos quais são chegados os fins dos tempos. Então o apóstolo Paulo sabia que a mensagem, ela a palavra de Deus, ela é temporal. Billy Graham costumava dizer, né, que a palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Então, com essa perspectiva, com esse pensamento, eu quero compartilhar com vocês a igreja que nós devemos ser. Mas antes de compartilhar com vocês essa mensagem, eu quero deixar aqui para vocês umas dicas de alguns livros, né? Se você puder adquiri-los, são livros falando sobre o assunto, literaturas que impactaram a minha vida, né? E trouxeram para mim um entendimento sobre igreja, ok? Então eu quero começar aqui com o livro do pastor Philip Yancey, Igreja. Por que me importar? Esse livro eu li mais ou menos um ano, e é interessante como ele aborda a questão da unidade da igreja, né? Descobrindo o prazer da vida em comunidade. É importante, né? Saber que a igreja é uma comunidade. Aqui, eu devia ter começado por esses, né? Hernandes Dias Lopes, Panorama da História Cristã, as intervenções de Deus na história. Fala sobre os avivamentos, sobre aquilo que Deus fez durante a história do cristianismo, desde o dia de Pentecostes até a Reforma Protestante, passando pela Reforma Protestante, chegando até os dias de hoje, né? Ele faz isso também no livro, esse aqui, ó, né? Pregação Expositiva, também ele fala um pouco desse assunto. Tem esse também do Hernandes Dias Lopes, que também é muito interessante, né? Para onde a igreja caminha, qual é o rumo que a igreja contemporânea tem tomado. A igreja evangélica brasileira experimenta o seu expansivo crescimento e, ao mesmo tempo, a mais profunda crise. Cresce em números, mas descresce em credibilidade. Atrai as multidões aos seus templos, mas sonega a elas o genuíno evangelho. Então ele fala a respeito do liberalismo, do ceticismo e a ortodoxia morta que ameaçam a saúde espiritual da igreja. E nós precisamos urgentemente de um reavivamento espiritual, né? O pastor Hernandes Dias Lopes fala muito dessa questão do reavivamento nesse livro. Um outro livro sobre comunidade, eu acho que ele entra muito caseado, né? Esses dois aqui fazem uma dobradinha do Hernandes Dias Lopes, mas esses dois aqui, ó, eu diria, né, esse do Philip Yancey e esse do Douglas Gonçalves, né? Sou nós, como nós devemos a imagem de Deus em nós, em grupo, né? Quando nós falamos, ele fala aqui, né, que o pecado de um irmão da igreja é o pecado de todos, né? E ele fala da questão do individualismo, enfim, né? Não é esse o tema da live, né? Eu ainda tenho uma mensagem aqui para deixar, mas sou nós. Por último, Donald Crable, O Reino de Ponta Cabeça. Esse livro achei fantástico, né? Como o Crable
trata na questão de como nós enxergamos o reino dos céus e como ele realmente se apresenta na pessoa de Jesus Cristo e nos ensinamentos da palavra de Deus. É maravilhoso entender que nós precisamos, e esse é o ponto, entender que o reino de Deus, ou as regras do reino de Deus, não subscreve as regras do mundo em que nós vivemos, né? Jesus vai dizer isso ao dizer, aquele que quiser ser o maior entre vós, ele deve servir a todos, né? Na ceia Jesus fala, né? Que a humildade, ele dá aquele exemplo de humildade e logo ele mostra como nós devemos nos portar. Então, eu citei aqui alguns livros que me ajudaram não só a construir essa cosmovisão do que eu quero tratar com vocês, que é a igreja, o porquê me importar. Eu vou dividir esse vídeo em dois pontos, eu vou dividi-lo em 2 pregações, eu não vou conseguir discorrer tudo agora, eu não pretendo passar de 20 minutos, então eu vou até a parte em que nós vamos, a parte introdutória, eu vou fazer uma parte introdutória nesse vídeo, e depois eu vou gravar um outro vídeo dando continuidade ao assunto, então eu vou chegar até no limiar dali do que nós vamos tratar, e posteriormente nós prosseguimos e damos continuidade. Então, se você puder me acompanhar no texto que nós vamos citar, está em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículos 12 e 13, para a gente iniciar, e depois nós vamos continuar explorando isso. O texto sagrado diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um mesmo Espírito. Eu quero começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, com 2 perguntas que eu pretendo responder durante essas 2 sessões que nós vamos fazer. Primeiro, qual a primeira pergunta que eu quero fazer? É como devemos ser igreja? Como devemos ser igreja? Ou seja, como devemos nos portar enquanto somos a igreja do Deus vivo, né? O que Paulo vai dizer em 1 Timóteo. E por que essa pergunta é tão importante? Pelo fato de que nós estamos vivendo hoje um crescimento, como eu li aqui no livro do Hernandes Dias Lopes, né, para onde a igreja caminha, nós estamos vendo um crescimento muito grande da igreja evangélica brasileira hoje. E talvez esse crescimento ele não seja um crescimento saudável. Por que talvez ele não seja um crescimento saudável? Porque somos uma igreja que cresce em expansão, mas ela é muito rasa, ou seja, nós temos um oceano muito grande, mas uma rasura, né, um vasto oceano, é um oceano de altura, mas em compensação é uma xícara, um pires de profundidade. Somos muito e muito rasos, né? Então, tudo isso é subentendido por quê? Porque aquilo que nós chamamos de igreja hoje perdeu o seu valor. Por exemplo, antigamente, quando se ia abrir uma igreja, né, ou quando se ia iniciar o trabalho de uma igreja, não vou usar o termo abrir uma igreja, porque é dele que eu vou criticar, mas quando ia se iniciar o trabalho de uma igreja, eles diziam que eles iam plantar uma igreja. Então, antigamente, você não abria uma igreja como se fosse um comércio. Por quê? Porque se você abre uma igreja, você pode fechar e parece que isso não tem muito impacto. Mas se você planta uma igreja, né, Jesus vai dizer lá em João 15 que ele era a videira e nós éramos os ramos. O pai era o agricultor, né? E ele diz que o ramo que não estando na videira cortado, não dá fruto. Ele diz que o que está na videira não dá fruto, é cortado e lançado no fogo. Ou seja, essa ideia de um organismo vivo, ao invés de só uma organização, dá a ideia de que a igreja não é aberta, ela é plantada. Isso precisa ser bem entendido. Por quê? Porque nós precisamos compreender, se a igreja ela é aberta, né, ela pode ser fechada. Se ela é plantada, para que ela deixe de trabalhar, ela precisa morrer. Entendeu?
Então, assim, nós precisamos ter essa compreensão de que a igreja ela é plantada. Ela é algo, né? Porque se você abre algo, você espera que ele tenha sucesso. Se você planta, você espera que ele dê frutos. E a igreja não é um negócio, como nós vemos aqui. E por que essa ideia de abrir uma igreja é tão contraditória? Por quê? Porque se você abre um negócio, ele é seu. Se você planta, né, algo para Cristo, é diferente. Então, por exemplo, hoje, o que nós encontramos em muitas igrejas, por exemplo, é a questão de uma igreja que ela é aberta em nome de fulano de tal, não em nome de Cristo, ela é aberta em nome de um pastor ou de um ideal, e não é difícil você chegar, por exemplo, e encontrar na porta de uma igreja, ao invés de um salmo, ao invés de uma imagem que nos remete à palavra de Deus, a foto do pastor, né? Seja ele o pastor presidente, seja ele, né, o dono, entre aspas, da igreja. Mas como nós observamos isso, né, quando nós vamos para as escrituras, como nós observamos o padrão de igreja, então, à luz da Bíblia? E é disso que nós vamos falar, né? Porque Paulo se importava com esse tema. Esse tema era um tema muito escrito por Paulo. Paulo tinha um entendimento de que isso era importante. E na maioria dos escritos de Paulo, numa vasta abundância dos escritos de Paulo, ele trata sobre esse assunto. Ele trata sobre a igreja, sobre o funcionamento da igreja, como a igreja deveria fazer, se portar em muitas situações. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo diz: escreva estas coisas esperando ir ver-te depressa. Vamos fazer uma pausa? Paulo tinha ideia, né? Paulo está escrevendo essa carta ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz: olha, Timóteo, essa carta vai chegar talvez, quase que junto, talvez, de Timóteo, de Paulo, até Timóteo, mas ele está dizendo: eu escrevo essa carta esperando que eu vou ver você em breve. Né? Mas ele diz, para que se eu tardar, ou seja, o propósito inicial era chegar cedo, mas ele diz, se caso der errado, se algo sair do meu controle, né? Se não for a vontade de Deus, eu estarei. Então ele diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Algumas traduções dizem como você deve se comportar, ou como você deve, né, executar as coisas na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que existe uma forma de se portar. Então ele diz, a intenção de Paulo na carta era que essa mensagem chegasse, né, antes dele, para que se ele demorasse, eles soubessem como proceder na casa de Deus. Eu não creio que Paulo que estivesse dizendo, olha, Timóteo, você não sabe como conduzir as coisas, você não tem experiência de como conduzir as coisas, e é por isso que eu estou mandando essa carta. Eu não creio que Paulo estivesse dizendo isso. Mas ele está dizendo, né, essa ideia de que ele se importava com a casa de Deus é muito recorrente. E por que eu estou falando isso? Pelo fato de que a igreja atual, ela tem sido atacada por uma turma que diz que, né, você é igreja. Que você não precisa mais frequentar um templo, você não precisa mais, né, estar na igreja física. Isso tem sido um ataque frontal aos princípios que nós carregamos. E baseado nisso, isso vem baseado numa interpretação que, para mim, na minha opinião, embora há muitos teólogos, pessoas que eu super admiro, elas interpretam desse jeito, né? Eu, particularmente, eu não consigo interpretar dessa forma, dizendo que nós somos igreja. Interpretação que eles fazem de 1 Coríntios 3,15, que diz que não sabeis que vós sois o santuário do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, esse povo que tem atacado a ideia da igreja, eles pegam esse versículo para dizer que nós somos a igreja. E por isso, nós não precisamos de igreja. Mas, ao mesmo tempo, que eles dizem que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, né? Eu vejo isso de vez em quando, e alguns líderes eu acho até contraditório, porque se você disser que eu sou a igreja, então eu posso cultuar na minha casa, sem problema nenhum, com a minha esposa e minha filha, sem que necessariamente eu preciso frequentar um prédio, e isso nós sabemos que não faz muito sentido. Então esse povo que tem atacado a igreja,
quando falam desse sistema, e quando eu vou tratar com as pessoas que atacam o sistema de igreja, né? Eu vou falar com esse tipo de gente. Eu costumo usar uma analogia que eu vi, aprendi e gostei muito, que é da abelha, né? Para nós aqui, que é uma zona rural, que é algo mais fácil de ver. Mas, por exemplo, se eu sair no meu quintal, é muito provável que ao olhar uma planta ou outra, minha esposa tem algumas plantas no quintal, eu consiga ver ali uma abelha, uma ou duas abelhas, ou até um pouco mais, né? Umas 10 ou 12 abelhas, vamos chutar um número alto aí de abelhas. E eu não posso chegar ali, porque tem um número alto de abelhas, dizer que eu tenho uma colmeia no meu quintal, porque isso não é uma verdade. O que eu tenho no meu quintal são algumas abelhas, mas se por um acaso eu seguisse essas abelhas até o lugar onde elas moram, então eu automaticamente eu teria, ao chegar onde elas vão produzir o seu mel, onde elas se reúnem para passar as noites, né, onde elas fazem, onde é o seu ninho, né, a sua colmeia. Então é nesse momento em que eu vou ter não uma abelha, mas uma colmeia, uma comunidade de abelhas. Com isso, com essa ilustração, eu gosto de ilustrar como ser humano, como pessoa. Eu sou santuário de Deus, eu sou a habitação de Cristo, né? Eu sou o tabernáculo onde o Espírito Santo habita. Isso, como pessoa, eu sou basicamente como aquela abelha que citei agora há pouco, né? Eu sozinho, eu não sou uma colmeia. É impossível você olhar para um fulano na rua e dizer, vai aí à igreja do Deus vivo. É óbvio que isso seria, no mínimo, uma ideia bagunçada. Então nós não podemos imaginar ou pensarmos que quando você se torna, né, ou quando você se torna cristão, você já passou a ser igreja, você passou a fazer parte dessa igreja. Como abelha, você passou a pertencer exatamente a uma colmeia. Isso significa que nós, como indivíduos, e eu vou basicamente encerrar, eu creio que essa live vai ter que ser dividida em 3 etapas, mas como indivíduo, o que basicamente eu entendo é que eu sou uma abelha, eu não sou uma colmeia em si, eu sou apenas um cristão, que sozinho eu não faço muita coisa, mas como igreja, né, um ajudando o outro, e é o assunto de assuntos posteriores que vamos tratar com mais calma e com mais tranquilidade, um pouco mais à frente, mas eu gostaria de firmar esse primeiro pilar, né? Nós, como indivíduos, não somos igreja, nós somos habitação do Espírito Santo, morada do Espírito Santo de Deus, mas não somos igreja. Isso corrobora para nós entendermos, então, o que é igreja à luz da Bíblia, né? Como nós devemos ser igreja? Nós devemos ser igreja em comunidade, e esse talvez seja o primeiro alicerce de 3 que nós vamos montar daqui para frente, né? De 3 ou 4 lives que nós vamos montar daqui para frente, falando a respeito do assunto da igreja que precisamos ser. Então, nesse nosso primeiro dia, nós falamos a respeito do que é ser igreja, qual a importância de ser igreja, qual a diferença de ser uma igreja aberta e de ser uma igreja plantada, e qual a desvantagem, né? Qual a lucumbração de alguns pastores a respeito dos que abrem a igreja, dos que plantam uma igreja, né? Falamos também, ainda nesse dia de hoje, sobre a importância que a igreja primitiva, e em especial o apóstolo Paulo, pessoa de quem nós vamos falar, mas temos a pessoa de Jesus Cristo, né, falando a respeito da igreja, né? Ele fundou a igreja, ele entende de igreja, foi ele o fundador da igreja, assunto que vamos falar também em vídeos mais para frente. Mas nós não só podemos entender a importância de sermos igreja, como também nós precisamos ver como a própria palavra de Deus lida com essa questão de igreja, né? E terminamos falando a respeito de nós não somos igreja com quanto indivíduo, mas somos igreja com quanto comunidade, como indivíduos. Nós somos morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo de Deus, e por isso nós não somos a igreja de Deus vivo, nós somos parte de uma igreja. Se saímos, a igreja continua e nós somos desviados. Se continuamos fazendo parte da igreja de Cristo, assim como em
João capítulo 15, onde Jesus está tratando-se a respeito dele ser a videira, do Pai ser o agricultor, de nós sermos os galhos. Ele diz que aquele que é cortado, ele não continua sendo videira, pois ele é lançado e jogado no fogo. Assim também ele fala a respeito de nós. Se sairmos da sua presença, também é semelhança do galho, não teremos vida. Então, com isso em mente, nós vamos tratar na nossa próxima conversa a respeito da igreja de Corinto, né? Do pano de fundo dessa nossa conversa. Então, te aguardo na próxima mensagem. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e comente sobre qual igreja nós devemos ser. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.